Oi gente, tudo bem? Começando mais um Fer Me Explica. Pra quem não sabe como funciona, todo domingo eu faço um post do Fer Me Explica e abro a caixinha de perguntas no Stories. É nesse momento que vocês me enviam as dúvidas que vocês têm e aí a gente se encontra toda segunda-feira, às 8h04 aqui, pra responder essas dúvidas de vocês. Bom, como de costume, vocês mandaram muitas perguntas. Algumas já foram respondidas no Stories, outras ainda não respondi, mas vou responder todas elas no Stories. As que vocês mandaram na caixinha de pergunta. As que vocês mandaram no post, eu começo respondendo aqui. Conforme for surgindo novas dúvidas e der tempo, a gente vai intercalando as dúvidas e aí a gente vai respondendo tudo que dá pra gente responder. Tudo bem? Bom, queria agradecer a todo mundo que tá entrando. Tem uma galerinha que costuma vir sempre. Muito obrigada, gente. Vou pedir pra vocês encarecidamente enviar, compartilhar essa live com alguém e deixar o like de vocês, que ajuda a distribuir essa live pra mais pessoas. Vamos lá? Bom, a primeira pergunta vai ser a pergunta que mandaram no Face. Vamos lá, foi assim, ó. Boa noite, Fer. Gostaria de saber sua opinião sobre o uso do canabidiol pra enxaqueca. Vale a pena tentar seu uso? Foi a Sandra que perguntou. Sandra, eu fiz uma live já com a doutora Tânia sobre isso. A doutora Tânia, ela utiliza o canabidiol e lá ela explicou direitinho quais são as indicações, contraindicações, possíveis efeitos colaterais, como que a gente faz para conseguir o canabidiol para uso medicinal no tratamento da enxaqueca. Dá uma olhadinha nessa live que tá muito completa, tá arrasadora. A doutora Tânia contribuiu com muitas informações sobre isso, tudo bem? A Ana Cláudia perguntou assim: manteiga e queijo feito em casa, tá liberado ou não? De uma forma geral, são muito melhores do que aquele que a gente compra no mercado, justamente porque a gente não coloca aditivos para prolongar a duração. Normalmente é o mais natural possível. E aí a gente diminui o risco da gente apresentar alguma crise justamente por esses aditivos que a gente encontra nesses produtos no mercado. Então você pode tentar. Lembra que o consumo tem que ser moderado, sempre. E isso não é porque é manteiga, porque é simplesmente porque tudo na nossa alimentação, na alimentação de quem sofre com enxaqueca, precisa ser equilibrado. Tem que haver um equilíbrio no que a gente consome. Bom, vamos lá. Agora as perguntas do Insta. Oi, Janete. Ó, o pessoal de sempre entrando. Oi, Renata. Aura e enxaqueca. A Fernanda perguntou. Fê, vou fazer um vídeo novo sobre isso, mas o que acontece? Existem diversos tipos de aura, né? A gente tem a aura visual, que é aquela que aparece pontinhos pretos ou luminosos no nosso campo visual. A gente pode enxergar em zigue-zague, embaçado, a gente pode perder uma parte do campo visual ou até todo o campo visual de um dos olhos. Então, essas são as auras visuais. Quando a gente fala em auras sensitivas ou sensoriais, são aquelas que vêm como formigamento no corpo, dormência. E aí ela não acontece só na região da cabeça, não. Ela pode acontecer na face, na língua, no braço. Ela costuma ser bastante assustadora, por isso as pessoas acham que estão tendo um AVC e pode ser uma aura. Fer, como é que eu vou saber se eu tô tendo um AVC ou se eu tô tendo aura? Bom, se você não tem enxaqueca com aura, né, é importante você sempre procurar um atendimento médico com urgência quando você começa a ter esses sintomas. A aura, de uma forma geral, ela tem uma duração aí de 10 minutos até 1 hora. Algumas vezes ela pode se estender um pouco mais, mas isso não é o habitual, tudo bem? Além da aura sensitiva ou sensorial, a gente tem a aura motor e a de fala. Então a de fala é aquela em que a gente não consegue falar. Durante esse período, a gente elabora a ideia da palavra na cabeça, mas na hora que a gente tenta verbalizar, ela não sai, tudo bem? E a aura motor, ela vem com uma fraqueza, você não consegue, você se sente como se não conseguisse mexer metade do corpo mesmo, costuma ser bastante assustador, as pessoas costumam confundir também com AVC. Vamos lá. A Dedé. Adoro tomar sol, mas se tomo na cabeça, sofro depois com dor, mesmo controlando todas as crises. O que fazer? E aí, quem mais acontece isso? Comenta aqui pra mim. Ela comentou assim, ó: bebo bastante água e borrifo água gelada na cabeça enquanto no sol. Às vezes mesmo com a cabeça embaixo do guarda-sol. A Rô, vamos falar da Rô que tá aqui de novo, né? Esse problema é bastante comum em pacientes que sofrem com enxaqueca. Essa sensibilidade ao sol, principalmente direto na cabeça. A hidratação vai ser um fator importante de você fazer nesse momento. Mas o que eu sugiro pra você? É não pensar só no momento em que você tá se expondo ao sol. Você tem que pensar no antes, tá? Então assim, poxa, eu vou amanhã pra praia. Eu sei que eu vou me expor ao sol.
eu tenho que estar com tudo em dia. Eu tenho que estar com sono regulado. Eu tenho que estar hoje já com a minha hidratação regulada, com a alimentação ok. A gente tem que observar também o que você come nos dias que você se expõe ao sol. Isso também pode ter uma relação. E o que eu acabo sugerindo é, embora o guarda-sol possa ser uma solução para algumas pessoas, o chapéu pode acabar sendo uma solução ainda melhor, tá? Ele protege ainda mais. Então, mesmo que talvez seja uma opção para você tentar quando você vai à praia, quando você vai se expor ao sol dessa forma, mesmo debaixo do guarda-sol, ainda assim você estar de chapéu e observar tudo, se tá tudo sob controle antes de você resolver se expor ao sol, beleza? Vamos lá. A Leidiane, por que comer doces dá enxaqueca? Vamos lá, Leidiane. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que doce, de uma forma geral, quando a gente tá falando, ele é rico em açúcar e ele é rico em carboidratos refinados, né? Farinha. Vamos falar de uma forma geral, farinha e açúcar, tá? Em outras proporções. Vai ovo, vai manteiga, mas de uma forma geral é mais farinha e açúcar. Tanto a farinha, tanto os carboidratos refinados, né, quanto o açúcar, a gente sabe que eles têm um poder inflamatório no nosso corpo. O que acontece? Eu vou fazer um vídeo explicando melhor sobre isso, porque tem muita gente apresentando dúvidas sobre isso. Então eu vou fazer um vídeo pra vocês sobre o açúcar. Mas resumindo, ele gera no nosso organismo uma inflamação de baixo grau, que a gente chama. Essa inflamação de baixo grau, de uma forma geral, normalmente a inflamação é para proteger o nosso organismo. Quando a gente fala de uma inflamação em baixo grau, ela é uma inflamação que está lá crônica, acontecendo constantemente. Ela tem baixo grau, então ela não dá os sintomas de inflamação, ela não vai dar febre, não vai dar uma região mais quente no corpo, você não vai ter esses sintomas, mas o seu corpo está inflamado. Uma dessas relações também acontecem com o açúcar. O açúcar, ele altera a permeabilidade do nosso intestino. Isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que bactérias, toxinas e até mesmo pedaços de alimentos não digeridos consigam ultrapassar o nosso intestino e ir para a nossa corrente sanguínea. E aí isso potencializa o surgimento de inflamação. E a gente sabe que quando a gente fala em inflamação e enxaqueca, é uma combinação terrível, né? Esses processos inflamatórios deixam o nosso organismo instável e suscetível a crises. É por isso que muitas pessoas começam assim, antigamente eu tinha crise com pouca coisa. Agora tudo dá crise. Tudo que eu como dá crise. Bom, isso quer dizer o quê? Que algo mudou nesse período. A primeira coisa que a gente tem que olhar é como é que tá esse seu intestino. Esse seu intestino tá funcionando direitinho? Você tem muito gases? Você costuma arrotar muito? Você faz cocô todo dia? Como que é o seu cocô? Isso ajuda a gente a já ter uma suspeita se tem algo errado nesse intestino ou não, tudo bem? Vamos lá. A Adriana, como conviver com gatilhos? Ali, justamente aquilo que eu acabei de falar, tudo vira gatilho, é impossível viver assim. Dá pra ter uma vida normal com dor? Adriana, dá. Por mais que pareça difícil acreditar nisso, a gente já fez uma live pra falar sobre isso também. Dá sim. Acontece que a gente acaba tendo tratamento baseado em mudanças de hábito como algo, como um sacrifício, como algo doloroso. Mas se a gente parar pra pensar, todas as pessoas, independente de ter enxaqueca ou não, quem tem pressão alta, quem tem diabetes, quem mesmo que não tem nada, a prática regular de atividade física não faz bem pra saúde? Faz. A alimentação equilibrada não faz bem pra saúde pra todo mundo? Faz. A hidratação não é parte importante pra que todo o corpo de qualquer pessoa funcione bem? É. A boa qualidade do sono não vai ajudar a melhorar o rendimento de todas as pessoas, independente da faixa etária, independente se tem ou não outra doença? Sim. Então, todas essas mudanças de hábito que eu falo pra vocês aqui como tratamento preventivo para as crises de enxaqueca, elas não devem ser levadas como um sacrifício que você faz. Quando a gente leva por esse lado de sacrifício, esse tratamento é um sacrifício, a gente começa a já ter, lembra lá que eu falei na última live, né? A gente já dá um passo pra trás, porque a gente já tá vendo esse tratamento como algo sofrido. E na verdade a gente tem que enxergar essas mudanças como um caminho que a gente precisa passar para chegar lá no controle das crises. Então, por mais que pareça difícil, sim, é possível sim viver bem, mesmo tendo crise de enxaqueca. Ao contrário de que algumas pessoas dizem, as pessoas falam assim, precisa ter uma vida perfeita para não ter crises de enxaqueca. Não, você precisa ter uma vida equilibrada. E quando a gente fala em equilíbrio, eu vou ser muito sincera com vocês, a parte mais difícil da gente conseguir controlar
é um estresse, né? Que é o que a gente recebe do mundo. E é por isso que a gente tem que vir com um trabalho muito intenso de modificar a forma como a gente recebe esse estresse. Agora, todo o resto, todos os outros fatores dependem única e exclusivamente de vocês. Então, é aquele momento em que você olha pra você e você fala, tá nas minhas mãos. E aí, vou fazer o que é preciso ou não? Deixa eu ver. Aqui, ó. Gael comentando aqui, ó. Depois da retirada do glúten e da lactose aqui em casa por causa do autismo do meu filho, o intestino de todos melhoraram, tá vendo? Então, o glúten, né, quando a gente fala de carboidrato refinado, farinha, o principal problema é o glúten, tá? Que tá lá presente. O glúten e o açúcar, eles deixam o nosso intestino mais inflamável. Fer, quer dizer que eu não posso comer mais nada que tem açúcar? Não, até porque tem muita coisa que tem açúcar e você nem imagina, tá? Porque muitas vezes não tá escrito lá como glicose, tá escrito com diversos outros nomes, tá? E ele é açúcar, da mesma forma. Então, é impossível você excluir totalmente, mas você controlar, você diminuir o consumo. Coisas que você sabe que tem açúcar, evitar. Tá? Algumas perguntas que rolaram, não sei se tá aqui no Fer Me Explica do post ou se tá no Stories, me perguntaram opções também de açúcares naturais, a gente vai falar sobre isso mais tarde, tá bom, gente? Ali, a Marceline falando sobre a questão do estresse, a Janete comentando, eu já cortei o açúcar, o trigo, o café, tô fazendo caminhada, o sono tá bom, mas ainda sinto dor de cabeça todos os dias, preciso melhorar o estresse. Não só o estresse, tá? Você precisa observar o estresse, você precisa observar a hidratação, você precisa observar se o seu intestino tá funcionando bem, porque às vezes mesmo você retirando o açúcar e o café, o seu intestino não tá bem. Você tá tirando o fator que tava inflamando o seu intestino, mas a gente precisa desinflamar esse intestino, né? E aí entra, por exemplo, não sei se você assistiu, Janete, o vídeo que eu fiz sobre o gengibre. O gengibre, ele pode entrar potencializando um processo anti-inflamatório no nosso organismo, tá? Farinha de coco pode ser uma ótima opção, Marcelene. E a Andréia comentando, verdade, mudança de hábito. Pois é, a Andréia tá em tratamento comigo também, né? A gente tem observado já algumas mudanças que ela precisa fazer pra controlar aí. Já que o Albert, né, que é o filho dela de 12 anos, já melhorou aí 90% da frequência das crises, que ele tinha um dia sim, um dia não, só com mudanças de hábito. No primeiro mês de mudança ele já conseguiu ter esses resultados. Ali, farinha de coco, farinha de castanha, todas elas são recomendadas. Farinha de amêndoas, dá pra utilizar assim como substituição da farinha comum. Bom, vamos lá. Peraí que eu me perdi, deixa eu ver. A Marcelene, os remédios em cápsula que usam sacarose como expiente faz mal pra enxaqueca? Olha, tem diversos medicamentos que usam mesmo a sacarose, tá? A sacarose, né, o açúcar de uma forma geral, ele pode ser utilizado pra melhorar a validade, tá? Como um conservante do medicamento também. E diversos alimentos, na verdade. Quando a gente fala desse tipo de açúcar, né, que ele tá no medicamento, de uma forma geral, ele não é sozinho capaz de gerar um processo inflamatório de baixo grau no seu organismo, tá? O que acontece é que alguns estudos já mostraram que pacientes que consomem pelo menos 40 gramas de açúcar no dia tem um aumento do risco de ter essa inflamação de baixo grau. Fer, quanto é 40 gramas de açúcar no dia? Uma colher de sopa. Observem o quanto isso é pouco, né? Se você come um pão francês, no pão francês vai açúcar na massa, por exemplo. Coisas toscas, né? Assim, do dia a dia, mas tem, tá? Então tem que contabilizar. Isso quer dizer que o nosso consumo de açúcar, ele deve ser, o açúcar que a gente fala, açúcar adicionado, que é aquele que a gente coloca nas coisas, ele tem que ser muito baixo, tá? Porque senão a gente aumenta o risco de entrar nesse processo inflamatório de baixo grau. Isso vai interferir na nossa absorção de nutrientes, porque esse processo inflamatório de baixo grau no nosso intestino também está relacionado com a desbiose intestinal. Lembra que as bactérias se desequilibram, as bactérias ruins ficam mais ativas do que as boas, e aí a gente não consegue absorver os nutrientes daquela alimentação que a gente está comendo. É por isso que muitas vezes, que nem a gente estava conversando aqui da Janete, né? Ela tirou um monte de coisa, mas tem que observar tudo que você tem que colocar também, não é só tirar. Inclusive tem pacientes em tratamento comigo que no primeiro atendimento eu não tirei nada. Eu falei, você pode continuar comendo tudo que você está comendo. O que a gente vai fazer? É colocar coisas. Colocamos tudo que você precisa, depois a gente tira aos poucos, né? Pra identificar o que é gatilho e o que não é,
tá? Então a gente tem que observar que muitas vezes não é só tirar, a gente fica tão preocupado em tirar, ai, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. E a gente esquece que a gente precisa acrescentar alimentos de valor na nossa alimentação, alimentos anti-inflamatórios, alimentos ricos em nutrientes, principalmente em vitamina B, no complexo B, que são muito importantes para pacientes com enxaqueca, alimentos ricos em magnésio, então a gente precisa observar isso sim. A Genilda colocou assim, ó, tenho diminuído a frequência das dores, não comendo doce, diminuindo o açúcar e tomando muita água. Só não consigo tirar o café, apenas procuro diminuir. Isso, vai diminuindo. Tem pacientes que vão precisar, de uma forma geral, a gente recomenda a retirada do café, não vou mentir pra você, tá? Mas eu tenho pacientes que não conseguiram retirar o café e que conseguem hoje ter o controle das crises mesmo assim. Por quê? Porque fica mais esperto com os outros fatores. Então é aquela coisa assim, se eu sei que eu não vou abrir mão do café, eu preciso prestar atenção que a minha ingesta de água tem que estar muito, muito, muito boa. Eu preciso prestar atenção que eu não posso descuidar do meu sono, porque eu já tenho o café que tá lá naquele um fator que tá lá, quase desencadeando crise. Se eu der brecha pra um outro fator, pimba, vira crise de enxaqueca. Então é importante você ter essa consciência. É por isso que eu falo que não existe um tratamento que seja quadradinho, igual pra todo mundo, entendeu? Porque o teu organismo é diferente, as suas escolhas pessoais serão diferentes. Uma receita com bolo de farinha de coco. Ó, eu não prometo com bolo de farinha de coco pra essa semana nem pra próxima. Que eu comprei hoje a farinha de amêndoa. Então eu tô querendo fazer com a farinha de amêndoa. A próxima receita que eu fizer doce, eu faço de farinha de coco. Só pra vocês entenderem por que eu também não tô postando tanta receita doce, embora eu já tenha postado receita doce. Justamente porque a gente precisa acostumar o nosso organismo que a gente não precisa ficar ingerindo essa quantidade de açúcar no nosso corpo. Ainda que a gente fale de açúcares alternativas, por exemplo, xilitol, mel e tal, que foi o que eu usei na receita, a gente precisa entender que a gente precisa adaptar o nosso paladar e o nosso organismo ao mais natural possível, tudo bem? Bom, vamos lá. A Marcelene também perguntou, pode usar gordura de porco retirada do toucinho? Pode, você pode reaproveitar a gordura de origem animal para fazer a sua friturinha, né, enfim, para você cozinhar, tá? Outra boa opção é o óleo de coco, também acaba sendo uma ótima opção. Ela também perguntou assim, fala sobre usar mel no lugar do açúcar. Então, é isso que a gente estava comentando agora, né? Bom, o açúcar, ele é um adoçante artificial, né? Quando a gente fala em mel, a gente fala de adoçantes naturais. Assim como o xilitol, eritrol, e a estévia são adoçantes naturais. E o que acontece? Eles não passam por processos químicos que nem o açúcar passa, entende? Ele vai dar pico de glicemia? Ele pode dar pico de glicemia. Açúcar, gente, tá? A questão é, ele faz menos mal pro organismo do que o açúcar convencional. Ainda assim, o ideal é que a gente diminua o consumo do açúcar para quase nada, tá? Então, de uma forma geral, o que eu costumo falar é, o açúcar acrescentado, ele deve ser controlado, tá? Então, assim, até me perguntaram, posso comer, ter um dia ou dois, me perguntaram no Stories, posso ter um dia ou dois de comer besteira, né, de chutar o pau? Eu não aconselho que seja chutar o pau, entendeu? Seja você ter um dia ou outro da semana em que você possa comer um pouco mais tranquila, sabe? Sem essa neurose da alimentação. Por quê? Porque assim, a família quer comer pizza. Aí você fala, eu não posso comer pizza, eu não posso... Ai, eu queria tanto comer pizza. Nossa, olha o cheiro dessa pizza, meu Deus. Nossa, eu vou sonhar com essa pizza. Isso gera ansiedade, isso gera estresse. E adivinha só, ansiedade e estresse é o quê? Gatilho de crise. Tá? Então você mantém um autocontrole em 6 dias da semana. E aí quando você escolhe um dia pra você não ficar tão bitolado, se você sabe toda semana que você vai ter um dia em que você vai poder comer alguma coisa diferentinha que você tem vontade, um pouco, você não vai exagerar. Porque você sabe que na semana seguinte, por exemplo, o dia livre é na quarta-feira. Aí vai chegar na quarta-feira, você vai querer comer pizza, refrigerante, chocolate, porque você tá morrendo de vontade de comer tudo isso. Se toda semana você tem um dia em que você pode ficar um pouco mais tranquila, você vai conseguir se organizar para que nesse dia, aí por que eu falei até quarta-feira? Você vai se organizar para que o sono de todos os dias antes esteja ok, a hidratação de todos os dias antes esteja ok, a alimentação esteja ok em todos os dias antes, porque assim, se você tiver com uma alimentação mais ou menos ou com sono mais ou menos, se você tiver um dia que você comer um meio pedaço de pizza,
Se tiver desequilibrado esses outros fatores, você pode ter crise, tá? Agora, se todos esses outros fatores estão mais organizados, isso já melhora, né? Isso já diminui a chance de você ter uma forte crise. Então, você precisa saber equilibrar. Por que que eu falo isso, gente? Embora tenha linhas que vão numa contramão disso, o que acontece é muito, muito, muito difícil você conseguir se manter numa dieta restritiva por muito tempo de forma saudável, tá? De forma saudável mentalmente, eu falo, tá? É muito difícil. Então, a gente consegue equilibrar fazendo esse tipo de alteração. No acompanhamento, no atendimento, eu negocio com as minhas pacientes que dia vai ser esse dia, o que ela vai... Ai, Fer, tem uma festa, posso comer o bolo, o brigadeiro, o refrigerante, o churrasco? Opa, peraí. Vamos com calma? Vamos escolher uma coisa que você tá muito afim de comer, você foca nessa coisa, mas tudo o resto tem que estar ok. E acontece, né? Inclusive, a gente tem casos de pacientes que estão aqui que aconteceram. Conseguiram ir, conseguiram comer chocolate, conseguiram comer, né? Escolheram o que queriam comer e conseguiram comer numa boa sem ter crise. Por quê? Porque os outros fatores estavam em equilíbrio. Isso quer dizer que você não vai precisar ser a louca da alimentação pro resto da vida. Mas isso quer dizer que você vai ter que sempre ter as 5 cores no prato, você vai ter que sempre praticar atividade física regularmente, ter uma boa qualidade do sono, caprichar na hidratação. Isso sim é pro resto da vida, tá? Deixa eu tomar um pouquinho de água. Gente, aproveita pra deixar o like de vocês, pra gente distribuir pra mais gente, bombar essa live aqui. Vamos lá, vamos lá. Tem uma pergunta sobre enxaqueca menstrual, já chego lá. Vamos lá. A Silvia. Boa tarde, Fê. Eu gostaria muito de saber o que faço pra não ter crise antes... Olha, gente, vocês ó leram a pergunta. Pra não ter crise antes da menstruação. Eu tomo bastante água, mas não tem jeito, não aguento mais. Ó, quando a crise vem... Não sei se vocês já assistiram a live que eu fiz só sobre menstruação, enxaqueca menstrual. Lá eu expliquei todo o ciclo menstrual, o sobe e desce dos hormônios, pra gente entender quando pode aparecer a crise de enxaqueca e por que que ela acontece. Então, se você ainda não assistiu... Corre pra ver essa live que eu explico direitinho. Quais são as dicas que a gente dá? Além da hidratação, a gente tem que caprichar na alimentação. Só que não vai adiantar, de uma forma geral, a gente caprichar na alimentação só uma semana antes. O equilíbrio, ele tem que vir um ciclo inteiro. Senão a gente não vai ter o impacto. O que acontece é que muitas vezes, quando a gente sofre com enxaqueca só no período menstrual, a gente leva numa boa todo o resto do mês, né? Do ciclo. E aí, quando chega o período menstrual, é aquele, literalmente, inferno. E aí a gente fala, ai meu Deus, o que eu faço? Mas esse que eu faço, ele tem que vir antes. Então, assim, acabou a sua menstruação. Primeiro dia do ciclo menstrual, né? Aliás, o primeiro dia do ciclo menstrual, que é o primeiro dia da menstruação. Começa a dieta. Dieta? A dieta que eu falo, gente, não é dieta restritiva, porque isso vai depender de cada fator, né? De cada pessoa, cada organismo. Mas o que eu peço sempre são pelo menos as 5 cores. Começa as 5 cores, começa a controlar a sua hidratação, começa a observar a prática de atividade física, começa a tentar controlar os níveis de estresse e... O que mais que eu falei? Perdi alguma coisa? Deixa eu ver. E o sono, e controla o sono. Bom, se você faz isso... Durante o ciclo inteiro, a chance da sua crise de enxaqueca vir forte no período menstrual diminui. Por quê? Porque todos os outros fatores estão em equilíbrio. Quando a gente tem uma forte crise de enxaqueca, e a gente está falando de fatores ambientais e internos que interferem no surgimento dessa crise, normalmente a gente vai ter um desequilíbrio de 2 fatores para a gente ter uma forte crise. Então, a questão das alterações hormonais, ela é um fator. Então, ela tá deixando seu corpo quase lá, chegando ao ponto de ter crise. Se juntar um outro fator, se você dormiu mal, se você comeu mal, se você não se hidratou, se você não fez atividade física, o que vai acontecer? São 2 fatores, você vai ter uma forte crise. Essa água de coco com gengibre que a Andrea tá falando é uma estratégia que eu uso muito com as minhas pacientes. O que acontece? De uma forma geral, dependendo da quantidade, da frequência de crises que você tem, eu sugiro que você consuma água de coco com gengibre com frequência, uma frequência diária. Mas isso também vai variar, porque tem paciente que gosta mais do chá, então faz o chá de gengibre. O que importa pra mim é que todos os dias você tenha um anti-inflamatório presente na sua rotina. Agora, você pode tentar fazer o quê?
um pouco antes do período menstrual, quando você tem a crise, porque tem mulher que tem na ovulação, por exemplo, né? Então você sabe o período que você vai ter a crise. Um pouquinho antes, 3 a 4 dias antes, você intensifica o consumo dessa água de coco com gengibre ou desse chá de gengibre. Nesse caso, quando você vai intensificar, eu prefiro que seja a água de coco com gengibre do que o chá de gengibre, porque ele acaba sendo mais diurético, você vai ter que consumir mais água para repor essa hidratação, esse líquido que você vai estar perdendo no xixi, tá? Então eu prefiro que seja a água de coco com gengibre. Você aumenta esse consumo dessa água de coco com gengibre. Para quem não tá entendendo por que eu tô falando da água de coco com gengibre, dá uma olhada no vídeo que eu fiz sobre o gengibre, eu falo sobre os benefícios dele, é muito importante, ele é um potente anti-inflamatório e também vai ajudar a combater essa inflamação que ocorre por conta da enxaqueca e potencializa o surgimento das crises. Tá bom, gente? Então essa é uma dica que eu costumo dar para os pacientes que sofrem com enxaqueca no período menstrual. Vamos tocando a Rê. Meu esposo é muito ansioso, sente dor de cabeça e tensão na região do pescoço e só toma muito Tandrilax. Tandrilax, para quem não sabe, é um relaxante muscular, né? É complicado isso, né? Primeiro, o que eu sugiro, né? Que você comece e mostra pra ele o vídeo dos alongamentos. Fazer os alongamentos cervicais todos os dias vai ajudar a diminuir essa tensão cervical. Além disso, a gente precisa trabalhar essa ansiedade. A ansiedade é um problema sério que precisa ser tratado porque ele potencializa a frequência e a intensidade das crises de enxaqueca. Então não dá pra levar na brincadeira e fingir que tá tudo bem em relação à ansiedade, tá bom? Mas começa a conversar com ele, faz com ele junto, né? Os alongamentos todos os dias. De vez em quando dá uma revezada, um faz uma massagem, assiste o vídeo de automassagem, um faz a massagem depois o troca. Além de ser um momento gostoso pro casal, vai ser bom pra diminuir essa questão da tensão cervical que está relacionada ao surgimento dessas crises. Pode ser gengibre em pó? Taninha, pode. Eu prefiro o gengibre in natura, tá? Ele é melhor. Eu deixo o gengibre em pó pra usar em algumas receitas. Agora, ele in natura, você tem aquele ralador bem fininho, você rala 2 dedinhos de gengibre num copo de 250 ml de água de coco, rala ele, deixa agir lá por uns 10 minutinhos, toma ele bem geladinho. Nesse calor, é uma delícia. Por favor, não estou encontrando o vídeo. Fiz um dia, quero continuar. Teve gente me pedindo também, gente. Eu deixei ele no Stories, né? Mas ele acabou sumindo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou me organizar. Eu vou postar ele nos Stories. E aí eu deixo ele no destaque. Então eu coloco destaque alongamento. E aí vocês vão lá. E aí deixa salvo. Já pega aquele vídeo. Tem uma bandeirinha do lado. Deixa salvo. Que aí depois vocês só vão no salvo de vocês. E o vídeo tá lá pra vocês fazerem os alongamentos todo dia. Beleza? Aqui, ó. Gente, olha, vocês estão muito lendo as perguntas. Olha isso. A Nara falou, deixa gravado nos stories os exercícios de alongamento matinais. Era a próxima pergunta, gente. Olha isso. A Alexandra colocou assim, Fer, eu queria saber se tomar sertralina para ansiedade e a amitriptilina para controlar a enxaqueca faz mal. Não, alguns médicos optam por fazer essa associação, tá? Ambos são antidepressivos, mas com funções diferentes. Então, muitas vezes... existe essa associação. O que não é recomendado é que você tome ele sem orientação e acompanhamento médico, né? Agora, de resto, se o médico orientou, você pode fazer a utilização. Lembra que a gente conversou, né, que é muito importante a gente confiar, né? Então, se foi uma receita, né, ele receitou e você não confia no tratamento que ele propõe, lembra que a gente tá falando do passo para trás, tá? Então aí é importante você procurar um outro neurologista que você sinta confiança nisso, tá? No que ele tá te falando. Posso trocar água de coco por água natural? Pode. Acontece que a água de coco ela é melhor porque ela é um antioxidante natural, tá? Então ela vai potencializar a ação desse anti-inflamatório que é o gengibre. Por isso que acaba sendo melhor. Ali, a Suzy contando, tá lá no perfil do alongamento e ela salvou. É isso. É só você salvar, clica lá na bandeirinha, vai salvar e aí aparece no salvo pra vocês. Vamos lá. A Lídia mandou assim, ó. Na sua opinião, qual o melhor remédio que temos hoje na farmácia para dar um alívio na hora da crise? Queria ouvir você falar sobre esses novos medicamentos injetáveis que surgiram também. Lídia, a questão
do remédio, né, pra crise, ele vai depender muito do seu organismo. É por isso que é preciso existir uma conversa com o seu neurologista. Tem pacientes que eles vão indicar os triptanos, tem pacientes que eles vão indicar analgésicos comuns. Isso vai depender da intensidade das suas crises, isso vai depender da frequência das suas crises. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, muitas vezes um remédio que funciona pra muita gente não vai funcionar pra você. A gente precisa lembrar que a enxaqueca, ela é diferente em cada pessoa e cada organismo reage a ela de um jeito diferente, tá? Então não tem como a gente dizer, ó, esse é o melhor remédio. Não. Em relação à nova classe de medicamentos, que são os anticorpos monoclonais, assim que lançou eu fiz um vídeo do Engelist e do Pazurta. Dá uma procurada no meu feed, eu posso deixar ele no Stories também. Aí eu deixo amanhã, porque hoje vai estar cheio de Stories do Fê Me Explica, fica mais fácil pra você achar. Mas eu posso deixar ele no destaque do Stories também, pra você dar uma olhada nesse vídeo, onde eu explico direitinho a diferença entre esses dois medicamentos. Ou eu posso fazer outro vídeo de novo, talvez eu faça outro vídeo de novo. Bom, vamos lá. Água de coco pode ser de caixinha? Marcilene, o ideal é que seja água de coco in natura, né? Só que a gente sabe que é muito difícil, dependendo de onde você mora, é muito difícil você conseguir e o custo é muito alto. O que eu indico é aquela água de coco, sabe daquela marca Quero Coco? Eu devia ganhar por mexer, né, gente? Não ganho. Que triste. Sabe aquela água de coco da Quero Coco? É uma caixinha azul, chama Quero Coco. Ela é a água de coco mais natural que tem no mercado, tá? É só água de coco mesmo. Tipo, você vai lá nos ingredientes, água de coco, ponto, acabou, tá? Ela acaba sendo a melhor opção de caixinha que a gente vai ter hoje em dia, tá bom? O pessoal perdendo aí pra 2 litros. Menina, você vai fazer 2 litros de uma vez? Não, faz aos poucos. Eu costumo falar 2 dedinhos de gengibre ralado pra 1 copo americano de água de coco. Tomar chá de camomila todos os dias pode ajudar? Pode. Ele ajuda a acalmar o nosso organismo, acalma o nosso sistema nervoso central. Só precisa tomar cuidado de que os chás costumam ser diuréticos, então a gente faz mais xixi. E aí precisa tomar mais água, tá bom? Bom, deixa eu ver. A Vanilza mandou assim. Bom dia, Fê. O que você acha do leite de soja? Porque eu parei com leite de vaca e só tomo de soja agora. Diz aí pra mim. Bom, Vanilza, a soja, de uma forma geral, ela pode não ser muito bem tolerada em muitos pacientes que sofrem com enxaqueca, tá? Mas isso também depende de cada organismo. Quando a gente fala em leite, pra gente utilizar em receitas de uma forma geral, eu sugiro leite de coco, leite de amêndoa. São os que eu mais costumo utilizar, tá? Mais do que leite de soja. A Silvana, a pergunta dela, bombástica. Fer, afinal, a banana causa dor de cabeça ou é só um mito? Silvânia, vamos lá. Eu adoro banana, mas o que acontece? Isso vai depender de cada organismo. A banana, ela é sim considerada um alimento inflamatório, tá? Mas isso vai depender muito de cada organismo. Tem organismo que não vai tolerar nenhuma banana. Tem organismo que come, que a pessoa vai comer 2 bananas e vai ficar de boa, não vai ter problema. Então depende muito de cada organismo. Não tem como a gente dizer, olha, isso aqui banana é gatilho, tá? Não é fixo. É diferente, por exemplo, de uma fritura, que a gente sabe que ela vai fazendo mal, né? Assim, de uma forma geral, o que a gente fala da banana consuma com moderação, não consuma em excesso. Por quê? Porque a banana é rica em triptofano, ela precisa ser consumida porque ela tem um monte de vitaminas e nutrientes, rica em magnésio, um monte de vitaminas e nutrientes que são importantes para contribuir, para amenizar o surgimento das crises de enxaqueca. São nutrientes que o nosso corpo precisa. Mas tem gente, olha, tem um monte de gente que coloca, ó, não pode comer banana muito madura. Pois é, o que acontece? Não tá totalmente esclarecido isso, tá, gente? Mas tem uma relação da frutose. A gente sabe que quando a gente come, em alguns lugares eles falam assim, que a banana sozinha, ela pode não ser bem absorvida pelo nosso organismo. Ela pode ser uma deflagradora de crise. Mas se a gente combina ela com alguma fibra, a gente quebra isso e ela passa a ter um benefício muito grande. Então, por exemplo, você pode comer a banana com chia, com nozes, com uma castanha, por exemplo, né? E aí isso pode ajudar na digestão dessa banana e aí você não vai ter efeito. Eu, por exemplo, não tenho problema com banana, mas também não como mais do que uma banana no dia. E nem como banana todo dia. É importante você variar também ali, ó. Pra mim a banana não faz bem, acelera as crises. Tem muita gente que tem uma reação forte com a banana. É a mesma história, pra vocês entenderem, é a mesma história da melancia. Quem aí tem melancia como gatilho? Tem muita gente
que tá apresentando agora a melancia como gatilho. É uma coisa que as pessoas não tinham muito claro, mas agora a gente já consegue entender que existe uma relação sim. Banana com aveia ajuda? Ajuda. Pode ser uma ótima opção a banana com aveia. Principalmente se for um lanchinho da noite. Porque aí você aumenta a sua fonte de triptofano e aí você consegue dormir melhor. Então pode ser uma boa solução. Deixa eu terminar de ler aqui, que nosso tempo tá voando. A Rê mandou assim, ó. Ontem e hoje muita crise, nada passa, também nada triptana. É pior do que a dor de cabeça. Dá um enjoo, um mal-estar, parece que um caminhão me atropelou. Não vivo nesses dias, nada adianta. Gelo na cabeça 24 horas. Aí a Genilda, que tá até aqui, né? A Genilda colocou assim, eu também sinto esses efeitos colaterais, tô tendo menos crise. Quando ela vem, tô ingerindo água, mas muita água mesmo, antes de tomar o medicamento. Às vezes não precisa, além de fazer atividade todos os dias. Parabéns, Genilda, excelente comentário. Gente, esse é o tipo de comentário que eu adoro, tá? Que é quando você vê a dúvida de alguém e você consegue acrescentar com um aspecto positivo. Sem falar assim, toma remédio, toma remédio, toma... Não, gente, porque isso não é o ideal. Tá? A gente tem que acrescentar com outras medidas positivas que a gente pode dar para essas pessoas. E é aí que eu falo que a gente vai construindo uma rede, né? Uma rede de suporte. Né? Então eu gosto muito, Genilda, parabéns. Eu gosto muito de comentários que acrescentam como esse que você fez. Agora, respondendo a Rê, o gelo é uma excelente estratégia que você pode utilizar. Tenta fazer essa água de coco que a gente tava falando com gengibre, que pode te ajudar muito. Aqui em casa, quando surge algum sinalzinho de que vai dar crise, é água de coco com gengibre, é compressa de gelo, automassagem, alongamento. Acabou, sumiu. Aquela pontadinha vai embora e aí acabou, não tem mais crise, tá? Tô vendo aí o pessoal comentando, muita gente que tem reação com a melancia, né? Depois eu vou voltar no assunto, gente. A Rê mandou assim, ó, tomei antidepressivo por anos, mas parei porque acho que faz mal. Faz mal mesmo? Então, Rê, primeiro, né, você tomava antidepressivo pra quê? Pra depressão. Se você tomava um antidepressivo pra depressão, é muito complicado você parar assim do nada, sem acompanhamento médico, tá? Se você toma ele pro tratamento da enxaqueca, também é complicado, tá? Porque precisa do acompanhamento. Quando que a gente faz um preventivo medicamentoso e a gente vai tirar o preventivo medicamentoso, tá? De uma forma geral, esse preventivo tem que estar associado a preventivo de mudanças de hábito, tudo bem? Eu tô nesse passo com a Rô, que tá aí. A gente tá sem crise, pra gente começar a pensar na retirada, a diminuição, né, a retirada gradual desse preventivo medicamentoso, a gente tem que estar pelo menos 3 meses, falando de uma enxaqueca crônica, tá, gente? A gente tem que estar pelo menos 3 meses sem crise. Aí, quando dá esses 3 meses sem crise, a gente vai lá naquele preventivo e diminui um pouquinho a dose. Sempre com acompanhamento do neurologista, tá? Com o aval do neurologista. Ele que vai orientar fazer essa retirada gradual, tá, gente? Porque tirar tudo de uma vez também pode provocar mais crises. Então, tem que tomar cuidado com isso. Não entendi, mas o gengibre coloca na água de coco também não ferve. Não, a gente não faz chá. Depende, não sei o que você tá falando. Água de coco não é chá, gente. Não, é só o gengibre raladinho na água de coco gelada, delicinha. Deixa de uns 10 minutinhos na geladeira. Põe pra dentro. Delícia. Vocês querem? Eu faço uma receitinha. Vocês querem que eu faça? Eu faço um stories fazendo o meu depois que eu terminar de explicar, fazer o Fer Me Explica. Eu posso fazer pra mostrar pra vocês. Vamos lá. A Érica, Fer, por que muitos neurologistas receitam antidepressivos como preventivo pra enxaqueca? Tomei topiramato por 10 dias e passei muito mal. Agora ele me receitou amitriptilina e estou me adaptando bem. Tenho migrânia vestibular crônica e cefaleia tensional por problema na cervical. No meu caso, a alternativa, sem ser antidepressivo, a gente tem muito tabu, né, com a utilização de antidepressivos. A gente fica achando que, na verdade, a gente vai ficar dependente, que a gente vai ter que tomar ele pro resto da vida. Mas, gente, o antidepressivo, ele tem sido muito utilizado no tratamento preventivo de crise de enxaqueca e muitos pacientes lidam muito bem com ele. O que eu sempre acho importante dizer pra vocês, que muitas vezes vocês não escutam do neurologista de vocês, é que vocês precisam fazer as mudanças de hábito associadas, tá? O topiramato que ela tava usando, muita gente aqui que eu tô vendo aqui já usou, né? Já até comentou quem aí já usou o topiramato. O topiramato, quando a gente fala dele, ele tem muitos efeitos colaterais que o paciente pode apresentar. Então, ou ele é amado ou odiado. Pode ser que ele apresente resultados muito bons, mas se você não apresenta resultados muito bons, provavelmente você vai sofrer muito com os efeitos colaterais, entendeu? Então, isso fica um pouco complicado e as pessoas não conseguem seguir o tratamento com ele muitas vezes. A amitriptilina, por que eles indicam, né, a amitriptilina? É um antidepressivo
E aí, essa classe de antidepressivos, eles, o que acontece? Quando a pessoa que sofre com crise de enxaqueca, ela tem alterações importantes nos níveis de serotonina, tá? E esses níveis caem mais ainda durante as crises. Esses antidepressivos que são indicados no tratamento preventivo de enxaqueca, eles fazem com que a melatonina, com que a serotonina fique mais tempo disposta no nosso organismo. Então, eles são inibidores de recaptação de serotonina. A serotonina fica mais tempo disposta. Com isso, a gente tem a diminuição dos sintomas das crises de enxaqueca. E aí, a gente diminui a frequência delas. É mais ou menos, resumidamente, esse é o mecanismo da utilização dos antidepressivos. Tá bom? Vamos lá. Uva passa, ameixa seca, pode ser consumido... A Kátia perguntando. Uva passa, ameixa seca, pode ser consumido porque tem enxaqueca? Olha, eu não indico. Tá? Por quê? Porque no processo de desidratação... Hoje a língua tá difícil, hein, gente? No processo de desidratação dessas frutas, a gente tem um aumento da concentração de frutose, que é o açúcar da fruta. Tudo bem? Aí você deve estar pensando, pô, Fê, mas nem o açúcar da fruta pode? Pode. Quando a gente está consumindo ele na fruta, a gente não tem um impacto negativo desse consumo, tá? Porque a gente está comendo o bagaço da fruta, então tem as fibras, tudo isso ajuda a diminuir a velocidade com que o nosso organismo vai absorver esse açúcar dessa frutose. Agora, o problema é que eles adicionam sulfitos nessa fruta desidratada como conservante. E aí, esses sulfitos, ele pode ter alguns sintomas como dor de cabeça, náuseas, diarreia, que são sintomas que levam ao desequilíbrio do seu organismo e aí podem gerar o quê? Crise de enxaqueca. Então, tem que tomar cuidado com essas frutas desidratadas, tudo bem, gente? Próxima, a Beatriz. Fer, toma anticoncepcional Cerazete, uso contínuo, minhas crises diminuíram, mas ainda sinto bastante. Você acha que o DIU é a melhor opção ou o Cerazete não é tão ruim? Olha, se você já sentiu uma melhora com o Cerazete, eu acho que eu não mudaria, tá? Conversa com a sua ginecologista. O benefício do DIU em relação ao anticoncepcional combinado Combinado? O que você tá tomando? O benefício do DIU em relação à medicação contínua, não é combinado, contínuo, tá? Ao anticoncepcional contínuo, é que ele tem menos efeito colateral, né? Então, com o DIU você não vai ter alterações na pele, como surgimento de acne, pele mais seca, você não vai ter diminuição da libido. Tudo isso é diferente quando a gente tá falando do DIU, porque o DIU ele tem uma ação local, né? Já o anticoncepcional oral, ele precisa ser metabolizado pelo nosso fígado, então ele tem um outro processo que ele meio que espalha ele pelo corpo todo, né? O DIU é uma ação mais local, então ele pode ser uma boa opção. Mas se você já observou a melhora só com a mudança do anticoncepcional, eu te convido a fazer o controle daqueles 5 fatores que a gente conversa aqui, pra você observar se você tem ou não uma melhora. Em um mês fazendo essas mudanças, provavelmente você vai sentir o impacto no mês seguinte, no seu ciclo menstrual, tudo bem? Deixa eu ter, rapidinho. Fer, boa noite, o que fazer com a aura? Fer, a aura, infelizmente, não tem um tratamento específico. O tratamento medicamentoso, né, em alguns momentos eles indicam topiramato para enxaqueca com aura. Mas tratamento com... Não tem, mesmo medicamentoso, ele não é específico para tratar a aura, entende? Como que a gente vai diminuir a aura? Quando a gente diminuir todos os fatores que estão em desequilíbrio e aí reduzir a frequência das suas crises. Aí a gente vai reduzir tanto a frequência da aura quanto a intensidade dessa aura. A gente consegue diminuir bastante esses sintomas tão desagradáveis que vem, né, que é a aura, acompanhados das crises de enxaqueca. Então a gente precisa identificar os fatores que estão em desequilíbrio, em seguida fazer as alterações desses fatores, reequilibrar o nosso organismo. Com isso a gente vai diminuir a frequência de crises e consequentemente diminuir a presença da aura. Beleza? Vamos lá. A Vilma mandou assim, ó. Oi, Fer, tudo bem? A gente pode ter só a aura e não ter dor? Aconteceu comigo essa semana. Pode, Vilma. Pois é o que a gente chama de enxaqueca sem dor de cabeça. Você pode sentir não só a aura, mas os enjoos, a alteração de memória, a sonolência, o bocejo lá no pródromo. Você pode ter tudo. Lembra que a enxaqueca tem 4 fases? Então você tem a primeira fase, que é o pródromo, você vai ter lá o bocejo, o cansaço, aumento da sede, aumento da frequência urinária, a vontade de comer doce. Aí você vem com a aura, que pode ser qualquer um dos tipos de aura, né? Visual, sensorial, motora, de fala. E aí você pula a parte da dor de cabeça e você vem com o pós-dromo, que são mais ou menos os sintomas bem parecidos com o da
da aura, do pródromo, né? Então, isso pode acontecer, é o que a gente chama de enxaqueca sem dor de cabeça. Embora não seja muito comum, pode acontecer. Deixa eu ver. A Ivonete perguntou assim: Fer, qual a diferença entre Depaquene e Depakote? O Depaquene, ele é aquele ácido valproico, né? E aí ele tem uma liberação direto no nosso estômago. Já o Depakote, ele tem uma liberação mais lenta no nosso intestino. E aí isso faz com que a gente não tenha, com que você não tenha aqueles efeitos gastrointestinais indesejáveis que pode acontecer. E o Depakote, ele é o divalproato de sódio. Então eles são dois medicamentos diferentes. O tempo de absorção deles também é diferente. Isso interfere na presença de efeitos colaterais. Vamos lá, deixa eu ver a próxima. A Regia Viana mandou assim: sofro com crise de enxaqueca há mais de 20 anos. Primeira coisa é identificar o que está em desequilíbrio há tanto tempo no seu organismo. Muito provavelmente a gente vai encontrar diversos fatores que estão se acumulando aí, já viraram hábitos do seu dia a dia, que estão desregulando o funcionamento do seu organismo. E aí isso faz com que você tenha crises frequentes há tanto tempo, tá bom? A minha sugestão é: já fez um diário de enxaqueca? Se você não fez, vai na minha bio, clica lá, tem um link, baixa esse diário de enxaqueca e começa a fazer. Ele vai ser importante para você entender o que está em desequilíbrio no seu organismo, tá? E aí isso também vai ser importante para a gente conseguir identificar o que precisa ser reequilibrado, tá bom? Vamos lá. A Elaine colocou assim: tenho sentido mais dor esses dias, mas uma dor leve que quase não preciso medicar. Será o calor? Pode ser, tá? Pode ser, porque o calor é um fator que tem um impacto muito grande nas crises de enxaqueca. Se você não está controlando bem a sua hidratação, esse pode ser um fator que está em desequilíbrio e aí ele vai aumentar o surgimento de crises. Não necessariamente vai ser uma crise muito intensa. Lembra que a gente falou das crises muito intensas normalmente vem acompanhada de dois fatores em desequilíbrio. Vamos lá. Como Veligia e propanolol. Veligia era tomo, acho, né? Veligia e propanolol era 600mg e a médica baixou para 300. Pode ser isso também? Pode ser também. Pode ser a adaptação. Ela está diminuindo a quantidade do medicamento. Você pode estar sentindo o impacto disso. Observa que a ideia é que seu corpo se acostume para você começar a reduzir a dosagem dessas medicações e ficar sem, tá? A Genilda: pasta de amendoim, whey protein, pode ser consumido porque tem enxaqueca? Eu contraindico, tá? A pasta de amendoim, por quê? O amendoim primeiro que a pasta de amendoim tem açúcar. Lembra que a gente falou já sobre açúcar bastante nessa live? O amendoim é um alimento que tem uma substância que pode... Tem alguns estudos que até relacionam as células cancerígenas, a formação de células cancerígenas. Então tem que tomar cuidado, ele é um alimento que ele é bastante tóxico, depende muito da procedência dele, do armazenamento dele, tudo isso influencia, tá? Então eu contraindico o consumo da pasta de amendoim. E o whey protein, né? Vocês sabem o que é o whey protein, gente? O whey protein, ele vem da proteína do leite, tá? E o que acontece? Quando eles fazem essa separação dessa proteína do leite, que acontece lá no processo quando eles estão fazendo queijo, sobra aquele líquido lá, aquele soro do leite, e aí eles transformam aquele alimento líquido num alimento em pó. Nesse processo de transformar o alimento líquido em alimento em pó, que é mais ou menos o que acontece com a manteiga, né? A manteiga é líquida e ela vira sólida. Esse processo de solidificação, ele pode alterar estruturalmente as proteínas que existem nesse alimento. E aí o que acontece? Aí a gente consome esse whey, que é uma proteína que está alterada. Quando o nosso corpo encontra essa proteína que está diferentona, ele fala assim: o que é isso? Não. Sai daqui. Ele ativa o nosso sistema imunológico. Ele vai entender que aquela proteína que está alterada é um inimigo, como se fosse um vírus, uma bactéria. E ele vai tentar combater. Mas como que a gente combate vírus e bactérias no nosso organismo? Processos inflamatórios. Então isso vai gerando um processo inflamatório no nosso organismo. Não necessariamente vai ser um processo inflamatório que você vai perceber. Pode ser aquele processo inflamatório que a gente já conversou aqui no começo da live, que é aquele processo inflamatório de baixo grau. E aí com isso você fica suscetível a crises. Porque aí você já tem um fator em desequilíbrio, que é esse processo inflamatório. Aí teve um dia com baixa umidade do ar. Crise. Teve um dia que você tomou um copo de água a menos. Crise. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Vamos lá.
Deixa eu ver mais perguntas. A Ana Paula. Olá, tudo bem? Minha filha vem apresentando perda de visão direita por segundos, onde ela fica muito assustada, não sente dor. Eu li sobre enxaqueca com aura e os sintomas são muito parecidos. É possível ter esse diagnóstico mesmo sem ter dor depois? Pois é, Ana, a gente já respondeu essa pergunta muito parecida, né? Sua filha é novinha, né? Acho que você não falou a idade dela nesse caso. É importante começar a observar, por quê? Porque a enxaqueca sem dor de cabeça, que é o que tá acontecendo com ela tem um tratamento de mudança de hábito igual como se fosse a enxaqueca comum, tá? Então tem que enxergar o que tá em desequilíbrio. Aproveita que provavelmente é uma criança, né? Não tenho certeza. Mas se é uma criança, é muito mais fácil a gente controlar as crises de enxaqueca na criança do que no adulto, tá? Porque eles aceitam melhor o tratamento, até porque ele é imposto pelos pais. Então ele acaba tendo uma aceitação maior e a gente tem um resultado muito mais rápido quando a gente fala no tratamento de mudança de hábito nas crianças, tá bom? A Maísa mandou assim, ó. Oi, Fer, gostaria de saber se eu posso tomar gengibre em cápsula, já que o chá me dá refluxo. Maísa, pode, tá? O benefício é idêntico? Não é, tá? O benefício é melhor dele in natura. Mas você vai ter o benefício dele também. Você pode ingerir ele através de cápsulas. Mas antes de você ingerir ele em cápsula, até porque eu não sei te dizer qual que é a dose que seria adequada, procura um nutricionista, converse com ele sobre essa possibilidade. Muitas vezes a gente pode pensar até nele em pó, né? O gengibre em pó como tempero dos alimentos. Pode ser uma opção também. Vamos lá. A Tayana, a gente podia fazer um post compartilhando os gatilhos, porque eu vejo muita gente se concentrando só na alimentação e sabemos que não é só isso. O que você acha? Boa ideia, Tayana. Vou fazer então. Eu vou me organizar, vou fazer me organizar, eu faço um post aí, vocês vão colocando o que é gatilho pra vocês e aí a gente vai ver como que a galera vai se intensificando. Gente, estamos com 92. Dá uns like aí pra gente chegar no 100 hoje. Tô querendo chegar nesse 100 faz uns dias. Vamos lá? 95. Vamos que eu vou terminar de ler as perguntas. Vamos lá, tá quase acabando. Vamos lá, gente. Compartilha e encaminha pra gente chegar lá no 100. A Suzy mandou assim, ó. Comi um biscoito de chocolate e tive crise forte de enxaqueca. Tava tão bem, tô fazendo tudo direitinho. O chocolate deve ser um gatilho? Suzy, posso falar? Não necessariamente foi chocolate. A gente costuma colocar o chocolate como um vilão. Mas o que acontece? O chocolate, dessa bolacha, você mesmo foi uma bolacha, né? O que acontece? A bolacha tem o quê? Não tem só chocolate. A bolacha tem chocolate, tem açúcar, tem gordura, tem farinha. Então por que a gente vai culpar o chocolate? Pode ser que se você tivesse comido uma bolacha de morango, mesmo assim você tivesse crise. Aliás, a grande chance disso acontecer, tá? Então, na verdade, o que te causou a crise foi a bolacha, não o chocolate em si, muito provavelmente. Tudo bem? Então, o que eu te aconselho? Tenta não consumir essa bolacha. E aí, em algum momento, você pode tentar consumir o chocolate. E aí, 99! E aí, o chocolate 70% ou mais. Aê! 70% ou mais cacau, porque aí você consegue ter uma noção se é o chocolate ou não, tudo bem? Ai, gente, chegamos no 100! Que felicidade! Então, quase acabando aqui, ó, faltam 2 perguntinhas. A Fran pergunta assim, ó, existe algum tipo de açúcar que seja melhor pra quem sofre de enxaqueca? Pra que a gente possa usar esse como substituindo? Fran, é o que a gente falou sobre o açúcar, tá? A gente precisa evitar o consumo dele. O que eu tô optando, e eu não senti uma piora? O xilitol. Por quê? Porque a stevia, ela tem um gosto bem amargo no final. Quando a gente fala o xilitol, ele tem um gosto mais parecido com açúcar. Ele é doce parecido com açúcar, não faz tão mal que nem um açúcar refinado, mas ele pode ser uma boa opção, tá? Porque o mel também tem um gosto bastante marcante, né? O mel eu acho que é o mais natural de todos, assim, né? Principalmente quando a gente fala de mel orgânico. Mas o xilitol pode ser uma boa opção pra você colocar pra adoçar as suas coisas. Mas lembra sempre que o ideal é a gente evitar adoçar, né? O açúcar adicionado. Eu vou fazer um vídeo melhor, gente, explicando direitinho sobre o açúcar, esses diferentes tipos de açúcar e o que é ideal pra gente fazer pra conseguir reduzir essa quantidade de açúcar que a gente tem ingerido na nossa alimentação, tá bom? Ali, ó, tem gente falando, xilitol me dá dores no estômago por conta da minha gastrite. Pois é isso, tem que tomar muito cuidado. Ali, ó, stevia gatilho pra mim. É muito pessoal isso, gente, vai variar muito de pessoa pra pessoa. Ali, tem gente que lida bem com a stevia. Vamos lá. A última pergunta, a
Ana Maria perguntou assim, faço uso do Naramig pra enxaqueca já tem um tempo, isso pode me prejudicar? Ana, acho que você até perguntou no Stories, eu já respondi, mas vamos lá de novo. O que acontece? Isso vai depender da frequência que você tá utilizando esse Naramig. Se você usa o Naramig porque você tem crise uma vez no mês, tudo bem. Agora, se você usa o Naramig mais de 2 vezes na semana, porque você tem crise toda semana, diversas vezes, aí isso pode estar prejudicando sim o seu organismo. A outra dúvida é, faz um tratamento preventivo adequado, porque aí você vai ter uma diminuição na frequência das crises, consequentemente você diminui a utilização desses remédios abortivos de crise, tá bom? Gente, tá acabando a nossa live, queria agradecer, hoje a gente chegou nos 100 online acompanhando a gente. Eu fico muito feliz que tenha tanta gente vindo atrás de informação. É muito importante para que vocês consigam começar a lidar melhor com a enxaqueca. Tem muita gente que tá aqui sempre, que eu fico muito feliz quando eu vejo o nominho de vocês aparecendo. É muito importante saber que eu tô conseguindo ajudar essas pessoas através da mudança de hábito. Eu me sinto muito grata. Queria agradecer também que não foi só esse número que a gente bateu hoje. Deixa eu só confirmar aqui. Chegamos aos 13 mil seguidores também. E é muito importante poder fazer parte da vida de vocês dessa forma, mesmo longinho. A gente consegue ir se ajudando e criando uma corrente pra gente se fortalecer, né? É muito importante. A gente sente muitas vezes que a gente não tem o apoio de muita gente, porque quem não sofre com enxaqueca não consegue entender o que é isso, nunca vai conseguir, né? Mas a gente vai criando aqui uma rede que vai se ajudando. Eu vejo nos momentos difíceis, tem gente que às vezes tá desesperada, manda um comentário desesperado. Eu vejo que vocês respondem, que vocês tentam trazer calma, que vocês tentam ajudar da forma que vocês podem à distância. E é importante a gente criar um universo em que a gente se apoie, em que a gente se proteja, em que a gente construa um ambiente menos hostil, né, pra quem sofre com enxaqueca, porque a gente sofre com muito preconceito, a gente sofre com muito falta de informação. Então eu fico muito feliz de ter vocês aqui, de poder fazer parte desse processo de alguma forma. Gente, muito obrigada por tudo. Eu espero vocês na quinta-feira, vai ter live da Fer de novo. Amanhã eu vou divulgar o tema da live pra vocês. E muito obrigada por tudo, gente. As perguntas que vocês estão mandando do pessoal que tá chegando agora, já tá acabando. Vocês mandam no domingo de novo. Domingo eu abro de novo a caixinha de perguntas, abro o post e aí vocês mandam a pergunta de vocês que com certeza vai ser respondida aqui. Exatamente, Genilda, que essa semana seja leve pra todas nós. Um beijo, gente. Tchau.